Olá! Para você que segue as redes sociais do Portal Batista, a minha saudação fraterna em Cristo Jesus. No devocional de hoje, queremos nos basear em Mateus, no capítulo 7, e os versículos 24 a 27, que nos diz o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Geralmente, quando aludimos a este texto, nós nos referimos aos dois fundamentos. Mas hoje eu gostaria de falar sobre dois tipos de construtores. Ao invés de dois fundamentos, dois construtores. O construtor prudente e o construtor insensato. O construtor prudente, ele, ao construir, pensa não somente no momento, ele pensa no futuro. Ele não quer construir somente por construir. Ele quer construir algo duradouro. Ao pensar em construir em algo duradouro, ele logo vai pensar nas intempéries que o tempo vai proporcionar. Então, dificilmente um homem prudente vai se impressionar com um terreno nivelado, prontinho, fácil de trabalhar. O foco dele está na qualidade da construção e não no trabalho que ele vai passar para construir. E por isso, ele pensa na construção. O segundo construtor, ele pensa no agora, no construir de uma vez. Ele está ignorando o que virá depois. Então, ele olha para aquele terreno plano, aquela areia fácil de nivelar, de colocar ali os alicerces, e ele logo pensa: loguinho vou terminar esta construção. É interessante que o texto deixa entender que os dois construíram. O texto deixa entender que os dois concluíram a construção. Porém, o homem prudente e o homem insensato passaram pelas mesmas provas, ou melhor, as construções destes homens passaram pelas mesmas provas. Não há nenhum termo diferenciado para a tempestade que deu sobre a casa do prudente e a tempestade que deu sobre a casa do insensato. A diferença é que, diante da visão que o homem prudente teve, ele certamente levou bem mais tempo para construir. Ele teve muito mais trabalho para construir. Diferente do insensato, que certamente levou pouco tempo e também não teve lá grandes trabalhos. O investimento, talvez o material em si não fosse muito diferenciado, mas o que nós colocaríamos aqui é o tempo e o trabalho. Pois bem, as casas estão prontas e agora chega a tempestade. Quando a tempestade bateu sobre a casa do prudente,
Esta casa estava firme. Não importa se foi as correntes de água que bateram nos alicerces, se foi as chuvas torrenciais que testaram o seu telhado, ou se foi o vento impetuoso que forçou, pressionou as paredes daquela casa. Não houve nenhum dano. A casa permaneceu firme. Quando nos referimos ao homem insensato, a sua construção, ao passar pelas mesmas intempéries, logo foi atingida desde o alicerce. E o que nos chama mais atenção é a saliência que Jesus dá quando ele diz que a casa caiu, que a casa desabou. Ele ainda enfatiza: e foi grande a sua ruína. É simples de entender uma parábola como esta, porque está diante dos nossos olhos casas, construções, terreno pedregoso, terreno arenoso e assim por diante. Mas por que fica tão difícil de aplicarmos a nossa vida espiritual? Por que fica tão difícil de aplicarmos a nossa vida cristã? O tempo, o trabalho, fala de maturidade, fala de crescimento, fala de não querer aparecer logo no cenário, fala de quando aparecer, permanecer. Fala de uma conversão talvez mais lenta, mais duradoura. Ao contrário da construção do insensato, está se referindo a uma emoção, alguém que simplesmente achou talvez legal, bom, talvez necessidade de fazer parte de uma igreja, mas a diferença é quando vem a tempestade. Quando vem a tempestade, se vê a qualidade da construção. E quando vem a tempestade, se vê a qualidade da vida espiritual que cada um leva. Que tipo de construtor você é? Como está a sua construção diante das intempéries do tempo, terríveis muitas vezes, as quais não podemos evitar? Se a sua base for a rocha, Jesus Cristo é a rocha. Então, a tempestade, que é inevitável, virá. E a sua casa vai permanecer, porque está firmada sobre Jesus Cristo, a rocha. Agora, se a sua vida cristã está baseada em religiosidades, rituais ou coisas parecidas, certamente a tempestade terá condições de acabar com tudo isso. E você perde todo o investimento, você perde todo o trabalho e você fica sem nada. Que Deus nos ajude a amadurecer e a entender que a vida cristã não é qualquer coisa. A vida cristã verdadeira é comparada ao construtor que edificou a sua casa edificada sobre a rocha. Deus os abençoe. Você acompanhou o nosso momento devocional, que retorna na próxima semana com mais uma porção da Palavra de Deus. Deus vos abençoe.